Oi, gente! Voltei para a parte 2 do nosso vídeo. Hoje a gente vai modelar essa cabeça do Jack Torrance para compor a nossa caricatura, a nossa peça final. O corpinho já tá lá já tá no canal, é o primeiro vídeo da parte 1 dessa peça. E esse aqui é a parte final. Eu não quis fazer um terceiro vídeo, por isso que o vídeo ficou um pouquinho longo, ficou com 15 minutos, mas acredito que tenha ficado bem explicadinho. Para fazer esse volume inicial, tô usando uma bolinha de isopor de uns 20 milímetros, uma bem pequenininha. Aí eu tô passando um pouquinho de creme hidratante para ir alisando esse rosto. É só uma base mesmo, geralmente com padrão eu utilizo a foto de referência já no tamanho que eu quero. Nesse caso eu imprimi uma foto de 4,5 cm, a parte do rosto, né? Porque é o tamanho geralmente que eu uso para fazer as peças. E depois, quando seca, eu já tenho um controle maior, porque eu sei que ela ficou mais ou menos 4 centímetros, que é o tamanho final, que é o tamanho que eu gosto para as minhas caricaturas, fica bem pro tamanho do corpinho que eu uso. Tanto que essa parte dos olhos também, que eu tô marcando só para direcionar, eu tô usando como referência a foto dele também. Então, eu não fico medindo de outras formas ou com paquímetro, nada disso por enquanto. Eu vou só mesmo seguindo o volume e a altura dos olhos, nariz, tudo de acordo com a referência. Essa parte não tem muito segredo, assim, eu vou apoiando bastante a força na bolinha de isopor. E eu não tenho a mão tão leve quanto parece. Eu geralmente boto muita força mesmo, tanto que de vez em quando eu tenho que sair arrumando. Mas essa bolinha eu já coloco aí pra isso mesmo, depois eu vou acabar tirando ela, vocês vão ver. Aí ficou assim, essa é a referência que eu falei, que já tá impressa com 4,5. Vou colocar um pedacinho de nariz também só pra dizer, só pra falar, olha, é aqui que eu vou mexer nesse nariz, porque eu também vou precisar colocar ainda muito enxerto de acordo com o volume do rosto, né, conforme eu vou fazendo. E uma dica para vocês conseguirem fazer o tamanho de rosto padronizado ou fazer no tamanho que você quer, para ter uma previsão melhor do tamanho que vai ficar, é imprimir a foto do rosto do tamanho que você quer. Então, geralmente, que óbvio, né? Do tamanho que você quer. Eu já coloco no Word e aí eu recorto só a parte do rosto, geralmente na linha do cabelo. No caso dele, eu peguei um pouquinho mais porque ele é um pouco calvo, mas geralmente na linha do cabelo, né? Só a parte da testa e queixo mesmo. E aí eu já, na hora de recortar, eu já coloco lá 4,5 cm e depois eu faço uma de 4 centímetros, que é o tamanho final. Então, quando essa peça secar, a primeira fase dela, ó, tem duas referências, uma de 4,5 e uma de 4. Quando essa peça secar, ela vai para 4, isso porque a minha massa eu já sei mais ou menos quanto ela demora para quanto volume ela perde ao secar. E aí eu já consigo trabalhar também seguindo a segunda fileira, né? A segunda referência, que é a de 4 centímetros no meu caso. Mas isso vale com qualquer tamanho, ajuda bastante. Esse volume eu já tô colocando com a peça molhada ainda. Agora sim a gente tem que prestar um pouquinho mais atenção no peso da mão, porque a gente já tá começando a fazer os volumes que de fato vão ficar. Eu começo pela bochecha, depois eu vou pro queixo e depois eu vou pra outra bochecha. Recomendo fazer logo os dois lados iguais, depois o queixo, depois a testa. Mas às vezes eu tô fazendo ali no impulso e não faço exatamente o que eu queria mostrar, né? Do jeito que eu queria mostrar. Mas vocês entenderam. E aí eu vou medindo, então quando a gente faz o queixo e a bochecha, sobra fica um vincus, fica uma parte mais achatada ali no finalzinho, perto do queixo, né? Entre o queixo e a bochecha. Então é importante também fazer essa parte, que é esse voluminho aí que vocês me viram colocar do outro lado. E aí eu vou ajustando. Gosto de ficar sempre reforçando o local onde eu vou colocar os olhos. Precisei também colocar volume nessa parte do bigode, que eu também não sei o nome, buço, né? Ai, não sei. Mas coloquei também aí, e aí assim, conforme você coloca um volume, você vê que a outra parte vai diminuindo, né? Você enxerga e fala, não, isso aqui tá estranho, eu vou precisar colocar volume também. Então é normal, assim, a gente meio que vai descobrindo onde você precisa colocar através dos volumes que você já tá colocando. Não sei se ficou muito claro isso. Talvez na minha cabeça tenha funcionado melhor.
E aí, a primeira parte ficou pronta. Essa já é a peça seca, vocês viram que diminuiu bastante. Eu vou dar uma limpada nela, tirar o pó para poder continuar no enxerto. Agora, eu já coloquei logo um montão de nariz, sabe? Porque eu falei, eu não vou mais colocar enxerto nesse nariz. Então, o que que eu vou fazer? Se ele não secar no tamanho que eu preciso, eu vou cortar ele até ele ficar no tamanho que eu preciso. Por que não? O biscuit é super maleável, super fácil de corrigir. E aí, foi exatamente isso que eu fiz. Vocês vão ver mais pra frente. E aquele mesmo procedimento que eu fiz com a peça molhada, eu repito aqui, exatamente do mesmo jeito. Coloco a bochecha, depois eu vou colocar a bochecha do outro lado. Dessa vez coloquei os dois lados primeiro. Depois eu vou colocar o queixo, sempre puxando para trás, para você ter um controle melhor do que tá indo pro rosto, né? Se você puxar para frente, pode ser que fique mais complicado para corrigir depois. E aí eu vou ressaltando na imagem, já tá com 4 centímetros, foi o que eu falei, por isso que agora eu tô usando a imagem de baixo como referência. E aí eu tô usando isso para já ir criando uma similaridade. Não que isso vá aparecer de cara, mas já é algo que me ajuda a identificar o rosto e assim me ajuda a chegar na semelhança que eu preciso. E aí a gente vai fazendo um carinho, ajustando. Eu não filmei tanto essas partes, mas toda vez que eu coloco o enxerto, geralmente eu passo um pouquinho de água, vou limpando ali. Coloquei, para ir alisando, né? Coloquei a testa. E aí a peça já seca, depois de algumas horas, não chegou a 24 horas. E essa é a hora que eu vou esculpir o nariz. Foi muito tranquilo fazer isso. Geralmente eu faço isso com as mãos ou com a orelha, que são coisas que eu tenho mais dificuldade para fazer. Mas dessa vez eu fiz com o nariz e deu super certo também. Achei que ficou bem parecido com o nariz dele no final. E o biscuit nesse ponto, ele é muito tranquilo de fazer isso, muito fácil de corrigir. Eu acho que eu vou fazer isso mais vezes. É melhor ficar colocando o enxerto é você tirar o que já tá sobrando, né? Aí eu vou colocar um pouquinho daquela parte que eu também não sei o nome, que fica acima dos olhos, ali onde fica a sobrancelha, para ir criando ainda mais profundidade nesse olho. E olha o estado da minha referência aqui, medo. Caiu uma gotinha de água, ficou assim. Aí eu vou colocar um pouquinho de volume no olho, só para eu poder fazer um desenho mais ou menos de como ele vai ficar. É literalmente um desenho mesmo, com esse pincel fininho. Essa é uma ferramenta que me acompanha muito em tudo que eu faço no biscuit. É uma agulha que eu comprei na farmácia por uns R$ 2, R$ 1, é bem baratinho. E aí o encaixe dela dá certinho para colocar nesses pincéis, nesses cabos de pincéis fininhos, sabe? Então, nos primeiros dias ela fura um pouquinho, fácil, mas assim que você começa a usar no biscuit, ela perde e você consegue trabalhar tranquilamente sem se preocupar, você vai ficar te furando, né? Mas nos primeiros dias ela gruda um pouquinho, tem que tomar cuidado. Aí eu, de novo, coloquei o volume que faltava, porque eu acabei tirando quando eu coloquei o olho. E falei, né? Vai ser enxerto até umas horas. Faltou um pouquinho, ele foi já secando, então eu fui colocando de novo essa parte que faltou. Realmente, o segredo do biscuit humanizado, da caricatura, é a persistência. Você não fazer um volume e achar que aquilo já tá ok, já começar a pintar. Você tem que continuar, esperar secar, comparar e ver se precisa repor alguma coisa, senão pode ter medo. Mas fica tranquilo porque, como é uma cabeça pequena, né, nesse caso, você não precisa esperar tanto tempo, né? O enxerto ele seca rápido e num tempo bom, razoavelmente bom. Então, você consegue ver logo se a peça precisa ou não. Nesse caso aí, eu esperei também algumas horas, já vi que já foi diminuindo e aí já coloquei um pouquinho mais de volume. Esse cantinho da boca é muito característico desse personagem, desse ator. Então, é algo que eu vou ser bem detalhista, bem cuidadosa na hora de fazer. Vocês viram que eu puxei um pouquinho com a agulha, porque é bem fininho, assim. Eu juro que tá acabando a parte dos enxertos. Eu tô só repondo mesmo que eu tô vendo que tá diminuindo. Isso acontece também porque eu tô trabalhando com biscuit muito molhado. Quanto mais sequinho o biscuit, quanto mais firme, mais fácil de você ter um controle do tamanho que ele vai ficar. Porque se ele tá muito molhado, significa que tem muita água, então lógico que ele vai perder muito. Geralmente eu uso um biscuit um pouquinho mais firme,
mas não sei, acho que eu tava com pressa, acabei fazendo assim. E agora eu vou fazer a orelha, vou mostrar como é que ficou. Eu usei esse cortador oval pequenininho, o menor que tinha. Faço uma marcação com a agulha de crochê, mas eu não sei se ela tá anatomicamente perfeita, não. Eu faço uma coisa assim bem básica mesmo, eu não fico comparando com a orelha original do personagem. Eu pego no Google uma imagem e uso como referência, assim, orelha, imagens, e é isso. E agora a parte ruim do vídeo é que eu pintei todo o rosto e esqueci de gravar. Não esqueci, eu apertei o botão, mas acho que eu apertei 2 vezes, foi rápido, enfim. E fiz o cabelo também, coloquei o dentinho, fiz tudo. Só que não gravei. Aí eu tive que apagar toda a pintura do rosto e começar de novo, mas aí não tinha como tirar o cabelo, né? E é isso que vocês vão começar a ver agora. A primeira coisa que eu faço é marcar toda a parte de sombra, tudo que tá escuro na foto. E é literalmente o que tá escuro. Eu olho a foto, vejo onde tá cheio de sombra, cheio de coisa mais dark, mais escuro e começo a fazer essa marcação. Aí eu usei um giz pastel bem baratinho, assim, bem simplesinho que eu tenho. Ele é seco, aí ele tá esmagadinho, então fica sem pó. Aí eu uso pra fazer essa primeira sombra. Eu gosto do tom dele, é um marrom escuro, assim, que no realista fica bem legal. Faço isso também nos olhos, porque ele tem um olhar bem profundo. E aí isso vai ser a minha base para eu começar a trazer os tons claros, né? Então eu começo pelos escuros e depois vou para os claros. Depois eu dou uma limpada no excesso, porque... Mas isso com o tempo, assim, pegando, ele vai saindo na mão mesmo, então não me preocupo tanto. Aí eu tô usando o mesmo giz pastel, só que eu molhei um pouquinho e tô reforçando as expressões, as marcações que ainda são mais escuras do que eu consegui com o sombreamento inicial. Esse dentinho que aparece, como não é tão destacado assim na imagem, eu coloquei um pedacinho de massa incolor mesmo, assim, propositalmente, porque eu não queria que ficasse um dente muito branco. Mas ainda tem mais um tratamento aí que eu vou fazer com eles e aí eu vou mostrar. Mas assim, foi uma tirinha fininha de massa que eu coloquei por dentro e passei cola primeiro, né? E colei por dentro, foi só isso. Para fazer o olho, assim como eu fiz o do vídeo anterior, eu tô usando tinta PVA, nesse caso, ou tinta PVA ou tinta acrílica, teria o mesmo efeito, porque eu só uso tinta aquarela nas partes onde eu sei que eu posso errar e posso precisar apagar. Então, aí, como já é uma parte que vai ficar desse jeito e pronto, eu já posso passar uma tinta permanente. Passei um pouquinho de nada de tinta no dente, só para não ficar tão amarelo, mas ainda tem mais uma coisinha para fazer, vou mostrar depois. Coloquei uma tirinha também para fazer a sobrancelha, passei cola antes. E aí fiz a mesma coisa do outro lado. Já começa a ganhar cara, né? Olha a expressão dele. Essa parte da barba eu fiz com giz pastel molhado também. Pontinho por pontinho, assim, não tenho o que fazer, só seguir o desenho da barba. Para fazer o olho eu tô usando aquarela marrom. Essa minha paleta é da Faber-Castell, uma bem antiga. Eu nem sei se ainda tem esse tom, esse modelo. Tentei comprar uma nova, porque a marrom que eu mais uso já tá chegando no fim. E aí eu vou passar um pouquinho de contorno nesse olho, já para ir também ajustando a expressão que eu preciso. Tô usando tinta marrom, aí eu aproveito para fazer aquelas linhas de expressão, sabe? Aquelas ruguinhas que ele tem. Ele já é um moço aí nos seus 50 anos, por aí. Faço também com um pouquinho de tinta rosa, né? Um vermelho ali com branco misturado, aquela parte da linha d'água para dar um realismo. Aí aproveito, sabe, que já tô mexendo com tinta rosa e já começo a fazer a parte da boca também. Ele tem uma boca meio ressecada nas fotos, assim, aí eu quis fazer um fundo mais escuro. Depois vou passando um tom mais claro. Passei um pouquinho desse amarelo para ele não ficar muito rosa. E essa parte legal que eu corrigi com base de rosto, que é uma parte que sobrou da pintura que não consegui tirar. E olha só, nem dá para perceber, assim, fica invisível. De vez em quando eu uso base de rosto para fazer algum detalhe, algum sombreamento, mas nessa peça eu não precisei usar, foi só aí mesmo.
E aí, para finalizar, você tem que reforçar as linhas de expressões de acordo com a foto. Então, eu fiz exatamente isso. Essas linhas da sobrancelha e da testa foi exatamente o que eu tava vendo na foto. Agora, um pouquinho de ketchup. E não vou focar na arma dele, porque o foco mesmo é o rostinho. Vocês viram que eu usei uma lapiseira para fazer o detalhe dos dentes. Sobrou um pouquinho de brilho ali, acho que foi alguma cola, alguma coisa que ficou, não consegui tirar, mas quando eu passar o verniz ele vai sair. Até o momento que eu gravei esse vídeo eu não tinha envernizado ainda, mas assim ficou a peça. Gostei muito! O que vocês acharam? Eu chamei de aulinha mesmo, porque realmente é muito difícil você explicar e falar tudo que você tem para fazer em tão pouco tempo, né? Senão ficaria um vídeo gigantesco, mas espero poder trazer mais conteúdos assim para vocês. Até a próxima!